Já teve evento que a gente chegou para tocar, casamento mesmo, né? Já que a gente está falando desse mercado. E que tinha uma atração anterior tocando que pô, os caras estavam de camiseta. Houveram essas divergências? Sim, sim, sim. Nesse processo de saída, né? De mudança da banda, né? Vambora, senhoras e senhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Estamos começando um novo projeto. Essa é a Na Resenha com Jotinha. Um podcast, um canal do YouTube voltado para a gestão musical, para entretenimento, para a gente saber da vida do povo, né? Para a gente também ver bastidores de eventos, de shows. E hoje a gente está por aqui no oferecimento de Motochef Maranhão. Mobilidade agora é com a Motochef, senhoras e senhores. Chega de estar com aquele aperreio toda semana de ir para questão de posto de gasolina. A gasolina está subindo toda semana, então indico para você, Motochef. Eu vou já colocar para você o link para você acompanhar todas as novidades aqui da Motochef. Combinado? E hoje a gente vai começar com o pé direito. Antes, calma. Queria pedir para você compartilhar esse link, compartilha com todo mundo, se inscreva no canal, porque muita gente, cerca de 40% a 50% das pessoas que assistem os podcasts não se inscrevem no canal, né? Então, pedir para você se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo, com a sua família, com os amigos, e dizer que agora em São Luís do Maranhão, de São Luís do Maranhão para o mundo, tem um podcast voltado para música e entretenimento. Beleza? Então vamos começar hoje. Eu não poderia começar esse projeto sem uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito e maior admiração, tanto como pessoa, como profissional, como líder. Senhoras e senhores, Vitor Hugo. Para uns, Vitor Hugo do Argumento. Ah, meu irmão, eu sei que a agenda do Vitor Hugo não é fácil, né? Tirar esse homem de casa, viu? Não é fácil, mas está aqui, ó. Eu consegui um pouquinho do espaço nessa agenda para a gente bater papo. Tudo bem, meu irmão? Todo mundo aqui, meu irmão. Boa tarde, bom dia, boa noite. Um enorme prazer estar aqui contigo. Você é um cara que eu tenho um enorme respeito também. Tudo que você falou de mim, eu falo mesmo de você. Fico muito à vontade com você, porque eu sei que você é alguém que tem autoridade, tem vivência para falar desses temas que tu vais falar no teu podcast de forma pioneira, né? Porque Exatamente. Existem vários podcasts, várias abordagens, mas dessa forma que você está se propondo a fazer, que vai ser muito enriquecedor para todos nós, vai ser pioneiro e está aqui dando a minha contribuição, é motivo de muita alegria, né? O cara começa com essa voz impostada desse jeito, e eu aqui está gravando uma segunda-feira, tem a chamada voz de segunda-feira de cantor, mas o importante é a boa intenção. Então, com certeza, com certeza. Tem muita água aí, vai hidratando, vai hidratando. Já traz logo mais. Pode trazer mais, viu? Estamos aqui isso. Todo o tempo do mundo, meu irmão. É isso, vamos lá, vamos lá. Primeiro, muita gente conhece o Vitor Hugo, líder ali do palco, cantor, mas hoje eu quero saber o Vitor Hugo, um pouquinho da vida do Vitor Hugo fora do palco. Eu tô sabendo que você é piauiense, né? Sou. Nasci em Pedro II, Piauí. A família da minha mãe é do Piauí, a família do meu pai é do Ceará. Meu pai conheceu minha mãe trabalhando em construção de estradas, em obras, aí, construção civil em geral. E aí, quando ele se fixou por um tempo na cidade de Piripiri, que é onde minha mãe nasceu, sim, eles se conheceram e tiveram uma filha, tem uma irmã mais velha. Sim. E depois, em 82, que foi o ano que eu nasci, meu pai se fixou em Santa Inês. E aí lá eu me tornei maranhense, né? Embora tenha nascido no Piauí, mas fui criado em Santa Inês desde 82. Menos de um ano foi para... Exatamente, com 6 meses de idade, eles se mudaram para Santa Inês. Eu apenas nasci no Piauí, né? Mas minha mãe já rodava com meu pai aí pelo meio do mundo, né? Como ele dizia. E aí foi quando minha mãe fixou uma residência, ele passou a viver viajando, continuou durante um bom tempo, né? Até ter a sua última profissão antes de se aposentar, que foi taxista. Ele rodou, tem pouquíssimos estados do Brasil que meu pai não rodou. Mas aí, quando eu nasci, minha mãe fixou residência em Santa Inês. E aí eu fui criado lá, vivi a minha vida escolar inteira e vim para São Luís somente em 2000, depois de passar no vestibular. Eu fiz faculdades aqui. E aí eu já tinha essa paixão pela música, né? E aqui eu fundei Trabalhos Musicais, o grupo Definição, né, que existe até hoje, e posteriormente, em 2008, o Argumento, que é a minha plataforma de
de vida também, né? Através do argumento, eu conheci a minha esposa. Não, essa história eu vou querer saber, tudinho. São muitos frutos. Com certeza. Mas quer dizer que sua mãe também não é maranhense? Não, minha mãe é piauiense, Piauiense. Ela é de Piripiri. Eu seria também de Piripiri. Mas na época de nascimento, isso é legal, tinha essa questão política. O médico que ia fazer o parto da minha mãe, que depois se tornou até prefeito da cidade, ele estava na oposição, não estava atendendo nos hospitais, assim, e aí ele levou minha mãe em Pedro II só para minha mãe dar a luz, e aí a gente voltou. Tanto é que eu nasci em Pedro II e só depois de mais de 2 décadas foi que eu apenas passei lá de viagem, né? A cidade é famosa por ter um festival de música, tem um festival de inverno de Pedro II, que é famoso nacionalmente, instrumental, enfim. Muita gente até de São Luís já tocou lá no festival. Mas eu só visitei a cidade assim, de passagem bem depois, né? Eu nasci lá ocasionalmente. Mas aí, de Piripiri, minha mãe, né, foi para Santo Inês, eu fui criado em Santo Inês e aí vim para cá. Então eu sempre digo que nasci no Piauí, mas sou maranhense. Maranhense, com certeza. Mas aí agora conta um pouquinho para mim dessa tua veia musical antes de chegar em São Luís do Maranhão. Pois é, eu me interessei por música desde muito cedo, porque minha mãe ouvia muita coisa, né? Então, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Elimar Santos, Paulo Diniz, internacionais também, essas músicas Década Explosiva, tem uns discos assim, esses clássicos românticos, ela ouvia muito, tal. Então eu já aprendi muita coisa, inclusive tem coisas que canto até hoje que eu ouvia nessa época eu tenho essa facilidade de fixar. Quando eu aprendo uma música, ela não sai mais da minha cabeça, nunca mais. Então, eu já tinha essa vivência, mas assim, para me interessar por fazer música, foi nos anos 90, né? Então, eu sou de 82, então eu vivi adolescente o auge do pagode 90, do meio dos anos 90 para 2000, e depois aquele novo boom do começo dos anos 2000. Então, quando eu vivia em Santo Inês, antes de vir morar em São Luís, eu já dava canja assim, no Conex Samba, que é o grupo de lá. Tá? Já tem até hoje esse grupo, tem né? Até hoje Conexão, meus irmãos. Então a gente tocava em aniversário, eu e um conterrâneo meu, João Paulo, que é da primeira formação do Argumento, a gente tocava com balde, com caderno, assim, em aniversários, pessoas... João Paulo também é de Santo Inês. João Paulo também é de Santo Inês. João Paulo tocava pandeiro com Argumento na primeira formação. Sim, sim. Se eu não me engano, ele tá no Rio. Tá no Rio, mora no Rio, trabalha com música, mas ele trabalha com sonorização. Sim, sim. Então, a gente já fazia isso, né? Então já tinha essa veia, né? Na família também tem uma coisa que até nem todos sabem. O Fagner, cantor e compositor, enorme Fagner, da música popular brasileira, ele é primo de segundo grau do meu pai. Então, a mãe do Fagner é prima da minha avó. Então, já tem essa ligação. Papai é de Icó, no Ceará, e Fagner é de Oroz, que são cidades vizinhas, né? Na infância, eles até se conheceram. Então, tem um pouco isso, mas papai e mamãe nunca foram muito de fazer música, foram de ouvir. Pois é, eu ia perguntar se tinha teu pai e tua mãe já só de ouvir. Enveredaram algum tempo para música. Como eu cresci com o meu pai vivendo longe, papai trabalhava Teve uma época que papai trabalhava na Amazônia, assim, em Tefé, que fica bem depois de Manaus. Já teve episódios de papai contrair malária e ficar internado sem poder ter um contato. Na época não tinha WhatsApp, não tinha internet. A gente ia para Telma, que era um posto da telecomunicações do Maranhão, porque eu sou antigo mesmo. eu sei, mais ou menos. Esse cabelinho branco aqui, que eu já tô vendo uns ali também. Tem. Denuncio. Então a gente chegou a achar que papai tinha, enfim, morrido, acontecido alguma coisa, porque era de 3 em 3 dias, a gente ia para Telma num determinado horário, 21h30, 22 horas, esperar a ligação. Eram orelhões que tinham lá dentro. Então a gente ficava aguardando, aí de um belo dia papai não ligou, a gente estranhou. 3 dias depois a gente foi, papai não ligou. Então a gente já estava se preparando para ir na direção de onde ele estava trabalhando, né? Um lugar que a gente nunca tinha ido. Mas aí depois alguém da firma do meu pai ligou e mandaram recado para a gente para dizer que ele tinha contraído malária e estava internado, mas que estava sob controle. Aí depois de um bom tempo internado, foi que ele ligou para a gente e tal. Então, por conta dessa distância do meu pai, às vezes ele passava 3 meses longe e só passava o final de semana em casa, porque não tinha emprego próximo, tinha que ir atrás do pão. Então, a gente ouvia muito música na solidão minha e de mamãe, né?
Então, ela era professora, inclusive chegou a ser minha professora em Santa Inês, na escola Horas Alegres, né? Onde eu estudei minha vida escolar inteira. Então, a gente chegava em casa, eu via, só final de semana eu via, ia comprar um pão, minha mãe ia comprar um pãozinho quentinho, a gente ficava comendo aqui e ouvindo música. Então, esses discos assim de Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, só sucessos que tem Boemia, que me tem de regresso. Pode sair tocando na ordem que eu canto todinho. Porque eu via essas músicas, né? Sentimental eu sou demais. Eu sei que sou assim. Essas músicas também agora me trouxe uma lembrança também da minha família, né? A gente cresce assim, né, com esse povo que gosta de música, eu costumo dizer que minha família é uma família festeira, né? Até hoje, qualquer bate-lata tem aquele som alto, aquela algazarra, aquela coisa. Então essas músicas a gente conhece bastante. Lá nesse teu tempo de escola, tu sempre teve esse perfil também de líder? Como é que é? Sim, cara. Sempre. Sempre quando tinha um time da escola, também na época eu cheguei a ser atleta, né? Eu era o cara que reunia as certidões de nascimento da galera para poder fazer as inscrições, eu era o capitão do time, eu era aquele cara que comunicava ali, que apontava, vamos aqui, que tentava ser um ponto de amenizar o ambiente quando eu sabia que um e outro não estavam se falando, eu era aquele cara que tentava fazer uma piada para o grupo social funcionar, né? Não necessariamente o grupo musical, que também é um social, né? Mas eu sempre fui aquele cara que me considerei um cara agregador. Então, eu tinha essa facilidade de exercer a liderança não pela força, mas pelo respeito, né? Então, esse sempre foi o meu perfil. Esse foi o meu perfil muito mais do que de alguém individual, de um solista, de alguém que tem um super talento para alguma coisa. Eu sempre sou aquele cara que agrega e que procura estar com os melhores. Sei como é que é. E até hoje tá assim, né? Até hoje, assim. E assim, na música eu tive o privilégio de encontrar pessoas que, enfim, que moldaram a minha trajetória, né? Por conta desse aprendizado, né? Então, eu estava antes de vir para cá conversando com minha esposa, né? Aí ela dizendo, olha, tá chegando teu aniversário, que é julho, né? 9 de julho. E aí a gente tá pensando em trocar um carro. Ela falou, se trocar o carro vai ser o presente do teu aniversário. Eu digo, eu só quero mais um Rômulo tocando lá. Aí pronto. E sempre que eu falo de Rômulo, que eu falo de Wendel, de Wesley, enfim, Oliveira, Rafa, os caras que passaram pela minha história musical, eu digo, cara, eu sou privilegiado, né? Porque música, como tudo, é influência. Então, eu poderia ter encontrado outros, né? Mas não, eu fui encontrar caras que são caras históricos para a música do Maranhão, né? Para o que a gente faz, inclusive especificamente no samba. Então, eu também tive essa sorte, né? Que sorte, viu? Porque essa galera, nós vamos já falar sobre cada um, né, que passaram aí, que passou na tua vida. Mas, e como é que foi? Você passou no vestibular, aí veio embora para São Luís. Exatamente. Né? Veio cursar o quê aqui? O plano da família era que eu fosse morar em Teresina, porque a minha irmã mais velha, que foi criada com a minha avó no Piauí, ela morava em Teresina já, fazia faculdade lá, ela é bióloga. Então, o plano da minha família era irmos para lá, embora Santa Inês fosse mais próximo de São Luís, mas como ela já morava lá, a família do Piauí, o plano era todo ir para lá. Aí, no final de 99, quando eu concluí o ensino médio, eu fiz vestibular em Teresina e fiz vestibular em São Luís. E aí eu não passei no de Teresina e passei em São Luís para administração na UEMA, que foi o meu primeiro curso. E aí, com 6 meses de administração na UEMA, eu passei para direito na UFMA. E aí fiquei cursando os dois concomitantemente. Então, eu formei em administração e cerca de um ano depois, eu formei em direito na UFMA. Aí o detalhe, que era mesmo destino eu vir para cá, né? O motivo principal que fez com que eu possivelmente não tenha passado no vestibular em Teresina foi que eu marquei errado o gabarito num dia. O quarto dia de prova do vestibular da Federal do Piauí era geografia e matemática. Aí eu geografia achava mais fácil, virei o caderno de prova para frente, fiz logo, para depois ir para o mais difícil, que era matemática. E na hora de marcar o gabarito, eu marquei nessa ordem inversa, botando as respostas de geografia então estava indo numa sequência boa, né? Comparativamente com os anos anteriores. Eles colocam esse quadro do quanto que o primeiro e o último colocado do ano anterior fez. E eu estava indo ali na média boa. Mas aí quando foi nesse dia, na hora de conferir o gabarito, eu vi que eu tinha errado. Então é porque era para eu vir para cá mesmo, né? E aí eu
vim para cá no começo de 2000, meu pai e minha mãe vieram para cá, eu não tenho parente nenhum aqui, e a gente veio procurar um lugar para morar, enfim, um kitnet, um pensionato, né? Falamos na época com um cara de Santo Inês que morava aqui. Antes de vir para cá em 2000, eu só tinha vindo em 98, porque eu joguei o Gêmeos, nosso time lá de Santo Inês, o Horas Alegres, a gente foi inclusive campeão do Gêmeos, juvenil de futsal, quando eu te falei que era atleta. Uhum. Então, mas eu só cheguei e fiquei dentro do alojamento do Castelão, e os jogos aconteceram no Ipen e no Castelinho, mas a cidade zero, né? Então quer dizer que tua família se mudou para cá por não conta? se mudou, eles vieram me deixar aqui e eu morava no kitnet lá Entendi. no Buriti, no São Francisco, inclusive bem pertinho de onde os meninos faziam a Tamarineira. Sim, a Tamarineira. Então ali, aquela avenida ali, há muitos anos Feira atrás, Goulart, quando aterraram para fazer a própria avenida, né? Ali se formou essa comunidade que chama Buriti. Então, quando eu cheguei em 2000, uma semana antes de vir para cá, eu vim com meu pai para procurar um lugar e depois a gente veio para eu morar. Nesse intervalo, encontrei pessoas de lá, da mesma época, né, que vinham para cá para fazer cursinho ou que tinham passado no vestibular. E aí ficamos morando 3 estudantes, eu e mais 2 de lá. E aí a tia de uma delas, né, que eram 2 irmãos, ela morava num kitnet ali no São Francisco, que a gente alugou o kitnet ao lado e morávamos lá. Ela morava com a tia do lado e eu mais 2 homens no kitnet ao lado, e a gente mandou quebrar e abriu para formar uma mini casa, né? Mas era mini mesmo, porque nem banheiro tinha, o banheiro era um banheiro coletivo. Eram 12, 13 kitnets e a gente tinha um banheiro coletivo geral lá embaixo. Então essa foi a minha primeira morada aqui, né? Meu pai era taxista, minha mãe professora, então não tinha dinheiro sobrando, né? Pelo contrário, era tudo bem contadinho. Bem contado. Então eu só fui ter assim uma renda assim quando minha conta saiu de 3 para 4 dígitos a primeira vez, foi só quando eu passei no primeiro concurso que eu fiz, que foi o concurso do Tribunal de Justiça em 2006, né? Uhum. E aí eu já tinha passado também no concurso do TRE, onde sou funcionário público até hoje, né? Então eu passei 2 meses no TJ, né, Tribunal de Justiça, e aí fui para o TRE. E aí hoje eu trabalho com música, a música é a minha renda predominante, mas eu também sou servidor público, sou chefe de cartório da primeira zona eleitoral de São Luís. Então a eleição do centro e a área Itaquibacanga é toda organizada por mim, lógico, pelo meu chefe, que é o juiz, né, mas quem administrativamente cuida da eleição nessa área da cidade sou eu. Então, é isso. Eu fui melhorar um pouquinho assim financeiramente em 2006. E aí, 2 anos depois, foi quando eu fundei o Argumento. Mas, e como foi para chegar no definição aqui? A definição foi o seguinte: quando eu ainda morava em Santo Inês, um vizinho meu lá chama Wenson, que hoje mora aqui, né? Mas ele tem família. Ele morava em Santo Inês e a família dele era daqui. Aí ele recebeu 3 amigos do Vinhais. O primo dele, Eduardo, Daniel e Rodrigo. Rodrigo tocava cavaco, Daniel pandeiro. Eles 2 são irmãos, né? E Eduardo tocava tantã. Então, quando eles foram para Santo Inês, eles levaram os instrumentos, né? E lá na época, a gente não tinha harmonia em roda de samba. Então, quando aparecia alguém na cidade, tem um cara aí que tá tocando cavaco, que chegou, o pai trabalha na Vale, a gente ia lá na casa do cara, porque a gente fazia roda de samba só com pandeiro, tantã, só com batucada. Nada de harmonia, zero harmonia. Tinha uma banda na cidade, na época, lá nas antigas, o pai de João Paulo, ele tocava cavaquinho num grupo, chamado Grupo Barreirinhas, que era dos pais do pessoal do Conect Samba e tal. Então era muito escasso na época. E a gente ouvindo já os pagodes 90, ouvindo o disco de Soweto. Então a gente queria tocar aquilo ali, mas só era só na percussão aqui, no pandeiro, no tantã e no ganzazão gigante. Então, quando aparecia alguém, a gente queria ir para vamos lá chamar o cara. Então, quando chegou na cidade lá, Eduardo, Daniel e Rodrigo com cavaco, esses caras a gente tem que abraçar. E a gente juntou com o time lá e fizemos uma roda de samba lá muito legal, na praça ali em Santo Inês. Então, eu criei esse vínculo com eles nesse dia. Então, quando eu vim morar em São Luís em 2000, eu já tinha a ideia de reencontrar com eles aqui para a gente formar
um grupo aqui. Eu já sempre tive esse projeto aqui na minha cabeça. Vou para estudar, trabalhar, mas quero também a música. Quero fazer alguma coisa assim, informalmente mesmo, né? Porque o Definição sempre foi um grupo semi-profissional, assim, não é um grupo que vive da música. É um grupo que se reúne, faz ali o que gosta, né? E o Definição tem essa especialidade em samba de raiz, samba tradicional, que é a minha veia principal, assim, a minha principal influência. Então, quando eu vim para cá, na mesma época veio também Cocói, que é o meu amigo Gleidmar, que tocava repique de mão, e João Paulo, né? Só que João Paulo veio um pouco depois. Ele não era do Definição, mas Cocói eu chamei pro Definição. Então eu que juntei a galera, fui lá na rua deles lá, aí tinha um Caúde que tocava repique de mão também, a gente meio que fez um sorteio, quem quer tocar surdo, que era o instrumento que tava faltando, aí Caúde tocou surdo. Aí a gente formou o Definição. Isso em 2003. 2003, eu cheguei em 2000, a gente formou em 2003. Aí, 2003 em diante, a gente ficou tocando em vários lugares de festa informal, assim, aniversário. Aí, o aniversário, tanto de pessoas que contratavam, como da gente mesmo. Qualquer coisa era um pretexto, né? Porque tinha a bandida. A gente ia lá pro Vinhais, se encaixaçava lá até cansar cantando para chegar na bandida já alto. Então, o Definição era isso, mas tinha aquela questão musical que nos unia, era o samba de raiz, né? Então eu dizia que eu era o mais fresco deles, né? Eu queria tocar aqui um bom gosto, um negócio. Não, meu pai, segura aqui que é só a raiz. Só a raiz. E o Definição tem essa identidade até hoje, né? Mas eu sempre ouvi de tudo, né? Tanto dentro do samba, o Fundo de Quintal, logicamente, né? O Zeca Pagodinho, o Alci Brandão, o Almig Neto e tal, como também meu interesse inicial pela música foi, como te disse, pelo Pagode 90, né? Porque eu conheci o Pagode 90. Então eu já ouvia tudo aí, de Exalta Samba, Soweto, Negritude Júnior, Catinguelê, tudo que imaginar dessa época. Então eu gostava das duas, mas essa parte aqui mais pagodinho não entrava muito na linha da Definição. Né? Então foi por isso que tu resolveu... Tipo, vou criar uma outra galera. Eu já tinha uma amizade com o Carlindo, né? Sim. Carlindo, eu conheci Carlindo através do Definição. Um dos dias que a gente foi fazer o samba lá na casa de Daniel, no quintal da casa de Daniel, vinha a família dele muito grande, então quando eu via a família dele já era uma mega plateia que a gente tinha ali, eu já tava, ali era nosso palco mesmo. Né? Então, na formação que eu te citei, não tinha violão, né? Então, quando eles queriam chamar alguém, chamava Carlindo. E Carlindo já tinha uma vivência maior na música ali e tal. E todo mundo fala Carlindo, pra quem é Carlindo e tal. E eu já empolgado, passava a semana ouvindo o disco do Zeca Pagodinho, aquele Deixa a Vida Me Levar, copiando as músicas, porque eu ia chegar lá e ia cantar a música. Então era meu momento, né? Aí eu tô aqui cantando, lá chega Carlindo. Primeira coisa que Carlindo pegou foi tirou o microfone da minha mão, botou bem no meio assim da roda de samba. Nossa, que é pra todo mundo. Digo, pra que esse cara? Todo metódico daquele jeito que ele era, né? Todo... Eu digo, pai, se eu contando essa história pra ele depois, a gente ria muito. Né? Aí digo, pá, Carlinhos, eu te achava muito chato. E tu é mesmo. Então eu conheci dessa forma, né? E aí, com o Carlinhos no violão, e às vezes mais tarde depois com o João Paulo, que é a minha grande referência no samba, assim, meu professor, como costumo dizer, o Definição seguia, né? E era nessa vertente. Só que aí, por conta da amizade com o Carlindo, que depois se tornou amizade também com o Andrezinho e com o Tico, né? Que tá no argumento até hoje, Luciano, a gente às vezes se reunia, ia lá pro Bar do Messias, no Vinhais, e aí fazia ali uma roda de samba, tá, cantando também o Pagode 90, aquele negócio. Então eu me satisfazia de todas as formas ali, tanto faz mais raiz ou pagode, né? E aí foi quando, em 2008, o Mário Moraes, que inclusive vinha falando com ele antes de vir para cá, ele produzia o samba no Armazém. Embaixo tocava o Espinho de Bacalhau e em cima o Trem das 11. Carlindo era o Trem das 11 e Andrezinho também tocava. Só que ele teve um desentendimento com o pessoal do Trem das 11 e chegou para Carlindo e falou assim, rapaz, tu não quer formar um grupo para tocar sábado que vem aqui no Armazém? Aí Carlinho falou pra gente, a gente já tinha essa brincadeira, e, rapaz, Mário Moraes perguntou se eu não quero formar um grupo. Vamos fazer? Aí, vamos lá matar essa galinha, né, compadre? Então o argumento já teve o privilégio enorme de já ter a sua oportunidade inicial,
tocando num evento que já era muitíssimo requisitado na cidade, de onde muitos eventos privados surgiriam, né? Sim. Que foi lá o Samba do Armazém. Então, o argumento surgiu numa mesa de bar no Vinhais, eu, Carlindo, Andrezinho, Tico, a convite do Mário Moraes, que foi quem deu o nome, argumento, né? Inspirado na música do Foi ele quem deu o nome? Foi Mário Moraes. A gente tinha uma outra ideia de nome, não sei nem qual era o nome, feio pra caramba, aí fiz mental. Pensando, só que aí ele falou, por que vocês não colocam argumento? E a gente achou esse nome massa, então de cara a gente já deu ok. Então a música, argumento do Paulinho da Viola, é inspiradora, mas quem deu o nome mesmo foi o Mário Moraes. Quer dizer que a primeira vez que vocês tocaram lá no Armazém já foi com o nome e argumento? Já foi com o nome e argumento. O primeiro evento que o argumento tocou aberto ao público foi um evento chamado Samba do Avião, que foi feita na suíte Avião do Motel Lebaron, que Mário Moraes fez esse samba lá. E olha como é coisa. Isso que eu falei que eu estava conversando com o Mário Moraes antes de vir para cá, ele dizendo que ele vai fazer uma outra edição do Samba do Avião esse ano. Digo, bota a gente que a gente vai lá com mais cabelos brancos, mas a gente vai. Então o primeiro evento aberto foi esse. E teve apenas um único antes desse, que foi um aniversário. Aniversário de Rafaela. E ela tá sempre nos sambas, assim. Foi a primeira vez que a gente tocou, assim, foi lá. E aí... Com o nome e argumento. Com o nome e argumento. Não teve... Não teve um... O outro nome era tão feio que nem, não chegou nem a tocar com ele. Já foi com o argumento, né? Então, desde essa época aí, a gente já, graças a Deus, teve muitas oportunidades e daí surgiu essa história. História longa, né? Já são quase 18 anos. 18 anos de história. E sempre o Vitor Hugo foi o líder? No início do argumento, nós éramos uma sociedade, era socialismo, né? Ou seja, o que ganhava era dividido igual para todo mundo. Mas aí tinha que ter aquela divisão natural de tarefas, né? Então, o contato com contratantes era com Carlindo. Sim. Parte formal, assim, precisar de algum documento, alguma coisa, era com Carlindo. A parte de escolha de músicas, de repertório, essa parte era mais comigo, né? E Cassiano, que foi o primeiro baterista da banda, né? Porque é um cara musical nato, né? Inclusive já é bem antes de mim, de Carlindo, porque Cassiano é velho. É coroa já, né? É o coroão tá velho. Acabado. Tá acabado. Pois é, toda vez que a gente vai cantar a música, quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. A gente dedica a ele. Dedica a ele. Então, Cassiano já tinha essa vivência maior, então ficava mais comigo, com Cassiano, essa parte mais estritamente musical e tal. Sim. Então, posteriormente, a banda começou a ter, quando aparecem mais demandas, a demanda cresce, os problemas gerenciais aumentam, né? E aí a ciência da administração é exatamente isso, né? A ideia de centralizar um poder decisório para fazer frente a esses problemas gerenciais. Então, foi exatamente isso que surgiu na época que a banda deixou de ser de todos e passou a ser de uma pessoa só, que fui eu, né? Eu propus na época para a banda me tornar o gestor da banda, a banda votou favoravelmente a isso e eu me tornei o gestor. E no final desse processo, Carlindo saiu da banda. A gente teve um afastamento, mas, enfim, mantivemos sempre o amor recíproco, né? Que até o seu adeus, ele recentemente faleceu, se manteve intacto, né? Apesar das divergências profissionais. Houveram essas divergências? Sim. Nesse processo de saída, né? De mudança da banda, né? Então, Carlindo ocupava uma posição de gestão de todos, né? E a banda estava passando por um momento de, vamos dizer assim, de alguns descontentamentos, né? Com a próprio direcionamento, quando que se deve viajar, se não deve viajar, o que se deve tocar, essas decisões de produção musical, né? Então, quando eu fiz a proposta para me tornar o gestor da banda, a gente tinha muito débito, né? Que foi feita uma compra muito grande para material, mesa de som LS9, sistema de in-ear, enfim, material, monitoração de palco e tal. Então a banda, que era de todo mundo, né, já entrava no mês devendo uma mega parcela. Então quando a galera começou a ganhar, já era do meio do mês em diante. Quando tá no começo do trabalho, é muito aquele oba-oba, tô tocando, eu tô feliz. Mas quando dá um tempo, quando é para ser profissão, ou
o Faz-me Rir está entrando, ou então você está procurando trabalho em outro lugar, e isso é bem legítimo. Então, por haver esse descontentamento e haver essa divergência de visão, eu propus para a banda implementar uma outra visão. E a maioria da banda aprovou, né? Então, na época, a saída de Carlindo foi em função disso, não foi em função de obrigatoriedade, né? Inclusive, não fazia parte da minha proposta a saída dele, mas foi uma opção dele, que eu respeitei, que eu sabia que, de certa forma, ia nos afastar um pouco, mas quando existe a consideração e o respeito, o tempo reaproxima, né? Que foi o que aconteceu antes dele falecer. Sim, mas a saída dele foi junto com o Cassiano também? Não. Cassiano passou ainda muito tempo na banda conosco, muito tempo. A saída do Cassiano foi já para a entrada do Oliveira Neto, né? Sim. O Cassiano, depois que Carlinhos saiu da banda, a gente ficou, não sei te quantificar aqui, mas sei lá, não sei se foram 10 anos, não, talvez um pouco menos, mas pelo menos uns 8 anos, assim, na banda. E aí Cassiano saiu da banda, na saída de Cassiano da banda, logo depois também Dinho saiu, eles formaram o CDC, que segue fazendo shows aí, e aí o Oliveira foi quem entrou no lugar do Cassiano, que depois o Oliveira saiu, segue como advogado, e o Vinícius, que na época já era o nosso percussionista, se tornou baterista, que é o baterista hoje. Certo, rapaz, é uma história, né? Pois é, da primeira formação tá o Tico, né, que toca percussão, o Luciano. O Wesley, ele é o primeiro tecladista da banda, mas no início a gente não tinha teclado, né? Então considero que ele é da primeira formação. Somente a gente, né? Só vocês três, que é da primeira formação. Só nós três, né? Porque o Wendel já foi o primeiro cavaquinista, hoje já é fralda, né? O Ítalo. O baterista também, já acabei de falar. Os dois percussionistas, Paulo Vitor e Vitinho, já vieram depois, né? Paulo Vitor bem antes, Vitinho agora de acho que 2 anos, 2 anos e 3 anos para cá. E na harmonia tem o Tarcísio que toca baixo, que entrou no lugar do Rafinha, que é o primeiro baixista do Argumento. Hoje o Rafa trabalha com produção musical. Não, Rafa e a Sara, esposa dele, são donos do principal musical para cerimônias de casamento e cerimônias em geral, cultos ecumênicos da cidade, que é o Nossos Nós, né? Um trabalho que nos orgulha demais, assim, acompanhei tudo desde o começo, e tanto eles como trabalho como família também tiveram um filho recente, são assim, tenho orgulho demais de ter colaborado para que essa história acontecesse, assim, inclusive para eles se conhecerem. Foi? Que legal. Eles se conheceram num clipe do Argumento, né? A gente já conhecia a Sara musicalmente, mas aí ela cantou conosco num clipe. Ela canta? Sim, ela canta, ela cantou no The Voice, inclusive, ela participou de uma das edições do The Voice. Então, o Rafinha teve contato direto com ela por conta desse clipe. Quando eu te falo que a música nos deu tudo, né? Inclusive as nossas famílias, é isso aí. Pô, que legal. Depois do Carlindo, quem que veio para o violão? Pro violão foi Henrique. Quando o Carlinhos saiu, Henrique Cardoso fez violão durante alguns anos conosco. A gente já tinha chamado o Romulo, né? O Romulo na época não aceitou, ele estava sendo o produtor musical do Samba Selma. E aí, alguns anos depois, na saída de Henrique, foi que Romulo aceitou o nosso convite e veio para a banda. Aí nessa época ficou Oliveira na batera, o Edo no cavaco, Rafa no baixo, Wesley no teclado e Romulo no violão, que eu considero assim um quinteto assim bem histórico para as produções de samba do Maranhão, assim, na esteira do que o Wendel começou a fazer em termos de arranjo. Esse era o time base assim das produções desse formato, assim. Então tem muita coisa registrada por eles. Que a gente nem sabe. Que nem sabe. Nem sabe. O mais novinho aí na banda é o Daniel? O Daniel entrou na banda tem pouco mais de um ano, né? Ele entrou na banda, na prática, para me substituir, né? Porque a gente sempre tá ficando coroa, né? Eu ia chegar lá. Inclusive, se tiver mais água, eu queria, por favor. Por favor. Aí, então, Jota, o Daniel entrou. Eu já acompanhava o trabalho do Daniel, já do Samba de Reis, e antes do Resenha do Poder. E já sabia do potencial enorme dele, assim. E aí, depois, com o tempo, eu fui sabendo que ele foi sabendo da pessoa que ele é, em termos de família, que é fundamental para o trabalho, para a sequência do trabalho. Então, o Argumento sempre foram 2 cantores, né? Lá atrás, eu e Dinho. Antes de Dinho, até eu e Carlindo. Depois, obrigado.
Não, mas assim que eu prefiro. Bota 50 centavos aqui, né? Depois foi quando o Dinho saiu, entrou Ney, ficou eu e Ney. Então eram sempre dois, né? Só que aí, de um tempo pra cá, eu comecei a planejar já isso, de entrar um terceiro cantor, mas para cantar as coisas que eu canto, para eu ficar menos frente da banda. Esse é um processo que você já vê hoje, assim, nos lugares. A maioria das músicas quem canta é Daniel e Ney. Porque tem a idade, né? Eu também tenho uma filha pequena, que vai fazer 10 anos em julho, que ela é autista nível 3, então... É o mesmo mês do pai. Oi? Mesmo mês do mês, pai. A gente é separado por 9 dias. Eu sou 9 de julho, ela é 18. Sim. Então ela nos dá um trabalho maior, quanto mais vai crescendo, mais vai dando esse trabalho. Então nem sempre a minha esposa pode estar ali sozinha, tem que estar dando um suporte. E além disso, existe um processo natural da própria banda, do rejuvenescimento da banda, pensando mesmo como empresário, né? Então Daniel é um cara mais novo, tem muito mais punch, assim, no meu auge vocal de alguns anos atrás eu não chego nem metade do que é Daniel hoje, assim. Então, para o trabalho da banda, para o meu bem-estar também, no sentido de oferecer um suporte para a família, essa entrada dele foi fundamental e foi o que eu planejei, né? Então, o argumento sempre foi um grupo na essência da palavra. Não precisa ser o Vitor Hugo, nem Ney, nem o próprio Daniel. Então, nesse mês de junho agora, Daniel canta no Boi de Sonhos. Então vai ter evento que vai estar eu e Ney, vai ser o mesmo show. Vai ter evento que eu não tô, tem vários eventos que acontecem por aí que já estão fazendo Ney e Daniel. E tem evento que Ney não consegue ir, faz eu e Daniel. E o show acontece da mesma forma. O argumento tá lá. Exatamente. É para ser o argumento. Porque senão, se ficar sendo sempre as mesmas pessoas, vai chegar uma hora que vai acabar, porque a gente não aguenta muito tempo, né? O pique de quem tem próximo de 44, que sou eu, não é o mesmo de quando eu tinha 30, 28, entendeu? Então, até para a banda oferecer o que o mercado daqui pede, o mercado daqui tem essa característica muito peculiar, que é o vucu-vucu, é o calango, é o rei. Em outros lugares o cantor chega, eu vou lá assistir o show do Nosso Tom lá em Belém e falo para Júlio, que é o vocalista do Nosso Tom, inclusive minha referência no que a gente faz, assim, cantar e empreender. Eu digo, Júlio, aqui é mais tranquilo para ti, porque tu senta aqui, tu vai cantar a música é mais calma aqui e tal, a galera não... Aqui tu não tem que estar pulando, te abraçando com o outro e se jogando e fazendo rei, porque se tu cantar Tia Anastácia sem ter o rei, tu tá aziando. Aqui é mais tranquilo, né? Então, para essa exigência do mercado, tem que ter a jovialidade que eu não tenho mais. Não tem mais. Tá acabado. Tá acabado também. Porque vamos falar um pouquinho dessa história do tá acabado. Por que a gente costuma falar isso? Isso daqui a gente vai ter que tocar hoje. Vai chegar nele, Marcelo Bala. Marcelo Bala, vai chegar. Mas, Vitor, você falou, Daniel, em relação à família. Todo mundo que entra no argumento, você primeiro dá aquela avaliada, ver como é que é a pessoa. Jota, assim, não somente no argumento, como em qualquer grupo, na minha concepção, você não precisa ser o melhor. Você tem que ser bom e talentoso e você tem que fazer com que as pessoas agreguem ao seu redor. Ou seja, você tem que ser bom de relação interpessoal. Então, se tu me perguntares no argumento de um por um, quem de lá tu acha que é o melhor no seu instrumento, eu vou dizer 1, 2, 3 no máximo. Os demais eu não acho o melhor no seu instrumento. Os demais eu poderia encontrar alguém que vai tocar melhor do que ele ali, executando determinada música. Mas que eu conheci primeiro o cara que está hoje lá e que está indo muito bem, que para a banda oferece o que é o necessário e o convívio com ele é bom. Ou então porque, embora saiba que o cara que é o melhor é muito bom, reconheça isso, não acho que o contato com essa pessoa na banda ia dar bons frutos, né? Isso é uma coisa que também vai mudando, as pessoas vão mudando também, às vezes tem já alguém que você... de repente o próprio Daniel, se eu tivesse conhecido ele no outro momento, talvez não tivesse achado que eu podia fazer o convite para ele ir para a banda, mas o fato é que eu procuro alguém que tenha um talento, mas que eu visualizando como seria o convívio dele na banda, eu não acho que seria um foco de atrito. Enfim, é mais ou menos isso.
Então eu me considero um exemplo e cito isso, dessas aptidões assim para estar no grupo. Eu nunca estaria num The Voice, eu nunca fui um solista, como eu te disse, assim. E o samba, graças a Deus, permite isso, né? O samba não precisa tu ser o melhor cantor do mundo, né? Não precisa ser o Ferrugem, nem o Péricles. Se o samba, ele é grupo, né? O samba, ele surgiu com vários negros batucando com tambores e não tinha, assim, o melhorzão. Era todo mundo gritando ali. Quando tu tá olhando tambor de crioula, tu tá olhando ali alguém, ali, um solista, não necessariamente. Às vezes um cara canta e tem a resposta, mas é todo mundo, todo mundo junto. Então o samba é isso, né? Então, ele oferece a oportunidade para um cara que tem um talento mediano, como eu me considero, mas que saiba agregar, desse cara prosperar, né? Então, eu digo isso. Então, e a galera lá entende isso, assim. Ainda bem, porque isso aí serve para outras coisas, como falei, né? Vai ter empresas que você vai ter um cara que você sabe que é bom em determinada coisa, mas que tem um outro cara que também é bom, um pouco menos, mas que tu sabe que com ele vai estar harmonioso ali no dia a dia. Esse cara, para mim, é o que tem mais futuro. Entendo. Você falou aí a palavra empresa. Hoje, a gente sabe que muitos grupos são grupos. É um grupo. É um grupo. Mas hoje o argumento, a gente pode dizer que é uma empresa, né? É uma empresa formal. A minha esposa que cuida de tudo isso, né? A parte formal de, enfim, certidões, alvarás, documentação para prestação de serviço para Estado, Prefeitura, enfim, ela cuida de tudo isso, como também cuida da produção operacional toda dos eventos que a gente promove. Mas o argumento é isso. Com os músicos eu tenho uma espécie de contrato semanal de trabalho, porque eles recebem por porcentagem, que é algo também que é diferente de outros trabalhos, né? Sim. Lá eles recebem um valor proporcional ao cachê. Então, se eu recebo X, eles recebem, cada um tem um percentual em torno disso. Mas se eu recebo 10x num carnaval da vida, eles vão ter o cachê dele também multiplicado por 10. Então, isso é um sistema um pouco diferente, né? Então, é como se tivessem esse contrato semanal. Mas, assim, o cuidado profissional, né? Falando agora de empresa no sentido de profissionalismo, ele é o fundamental para a banda ter essa longevidade, né? E esse respeito, né? Porque a gente, assim como eu falei em relação ao músico, eu posso falar em relação à banda. Tu pode ser uma banda muito boa, mas se tu não tiver um profissionalismo, tu vai definhando. Aí, tu, às vezes, também tem outra banda que não é tão boa, mas que é uma banda legal, mas que tá todo mundo ali bem vestido, que vai chegar no horário, que não vai incomodar quem tá na festa, tal. A possibilidade desse cara ser contratado novamente é maior. Isso a gente percebe. Eu costumo falar para a galera que o argumento é uma escola. O argumento é escola. Né? Para muita gente aqui em São Luís, para muito grupo que tá aí há pouco tempo, ou também que tá aí há muito tempo aí, eu sempre costumo dizer isso. Vê o que os caras estão fazendo, e eu tenho certeza que vai ser bom. Vai ser bom. Porque é um nível de gestão fora do normal ali. Eu vejo argumento... que hora que o argumento vai subir ao palco? 22 horas. 40 minutos antes já tá a maioria da galera lá. Tal. Quem sempre chega por último que eu vejo é o Vitor Hugo, com a bolsinha e tal. Né? Por conta de tudo que vocês já ouviram eu falar aqui, mas a gente está lá no horário. No né? horário. Ou um pouco antes ou muito antes, mas a gente está lá. E isso é primordial, né? Tem muito evento que contrata o argumento, principalmente casais e casais que não são daqui, tem filhos de Ludovicentos que já moram fora, que vêm em São Luís só casar. Às vezes eles nunca nem ouviram o argumento, mas eles contratam só porque alguém, em algum lugar, ou noivos, um cerimonial, alguém falou assim, contrata que é tranquilo que os caras vão estar lá no horário correto, com uma roupa adequada, e vão conversar contigo para saber o que tu queres ouvir e tal, tu não vai ter problema. Tem muita gente que contrata o argumento só por isso. E essa produção, eu vejo às vezes não, sempre no final de semana, geralmente vocês estão nessas festas privadas, casamento, aniversário e tal, todo mundo alinhadinho. Quem cuida disso? Pois é, o figurino ele é livre individual, mas quem coloca as regras sou eu. Sim. Assim. Já teve evento que a gente chegou para tocar, casamento mesmo, né? Já que a gente está falando
desse mercado, que tinha uma atração anterior tocando que pô, os caras estavam de camiseta. Aí eu falei pro pessoal da banda, eu falei, ó, tu vai queimar tua mão de tocar. Ó, como é que tá aí teu concorrente? O cara que podia tomar espaço da gente tá desse jeito, então tu pode fazer exercício aí que tu vai ter que queimar tua mão de tanto tocar. E é uma coisa que não depende. Porque tem coisa que a gente sabe que tem que ter um aporte financeiro para fazer isso aqui. Mas, cara, você conseguir uma roupa toda preta, com manga, que seja adequada para estar no lugar, não é difícil. Muitas vezes é o desleixo mesmo. Sim, né? sim. Então, quem orienta isso, o show de ontem, a gente estava todo mundo de branco, tal. Sou eu ali no grupo, né? E logicamente, a consciência da banda, né? Muitas vezes eles mesmos sugerem. Rapaz, vai ter um evento tal, assim, tal. Que tal a gente usar a roupa que a gente usou na gravação tal? Aí a gente, pô, ok, vamos lá e tal. Então a gente tem essa consciência. E tem muito evento que tem um comparativo, né? Apesar de todos estarem aí querendo o bem um do outro, mas quando você vai tocar num evento que tem 4, 5 bandas, o público e o contratante, né, que às vezes até se confunde, às vezes o cara que é contratante, amanhã ele é público e vice-versa. Uhum. Então ele tá ali e tal, aí sai uma banda, entra outra, e ele tá ali olhando como é que tá o som, como é que o cara tá vestido, como é que foi a atitude, como é que ele conversou com o público, quem agitou, quem não agitou e tal. E você tem que estar preparado para esse comparativo, né? Então, é isso. E o mais estiloso da banda é o Neizinho, né? O Pretinho é estiloso demais, né? Não, e agora ele tá né? enveredando pelo o Nega é estiloso. blog. Inclusive tem várias empresas aí que já estão fechando com ele. Já estão fechando com ele, né? Inclusive ele tá com uma loja de tênis, calçado, né? Gueto é gueto. Aí a propaganda. Gueto. Atenção, gueto é gueto. Eu não posso levantar aqui o pé porque o tênis tá feio, mas eu tô precisando de um, viu? Mande pra cá. Deixa eu ver, Vitor Hugo. Tá com gueto é gueto? Tá com gueto. Tem que estar. Com aquela sandália tradicional. Tradicional. De coroa. De coroa, claro. Os caras, quando olham, dizem que é a sandália que Malaquias usou. Aí, pra galera ver aí, ó. Aí, ó. Pronto. Que legal, olha aí. Então é isso. Abraço, Neizinho. Abraço toda a família Argumento, que eu tenho, repito, tenho um carinho gigante por vocês. Agora vamos falar dos projetos que tu encabeça, que tu tem ali a participação da Juliana. Como foi conhecer a Juliana? Foi no pagode também? Foi. Rapaz, é o seguinte, como que eu conheci minha esposa? Era um dia 1º de maio, o Argumento foi tocar na casa do senador, do presidente Sarney. Sim. A gente foi tocar na época, isso fruto do Armazém. A gente foi tocar, salvo engano, era o aniversário de uma neta de Sarney, e a gente foi tocar lá. E a minha esposa estava entre os convidados. Na época ela namorava, né? Uhum. E ela estava com o ex-namorado, né? Então, naquele mesmo dia que a gente tocou, embora não tivesse tido absolutamente nada, eu só tinha achado ela a pessoa mais linda do mundo, mas não teve nenhum tipo de... Mas eu acho que eu dei uma gorada, assim. E eles terminaram no mesmo dia. E aí, alguns dias depois, a gente tocando no Armazém, eu soube que ela tinha ficado solteira, né? E assim... Os informantes, aquelas informações e tal. A gente tinha um amigo em comum e que me confirmou a ideia, e eu fui ali conversando e tal. E aí, no Armazém, a gente começou a ficar. E aí, poucos meses depois, a gente já começou a namorar. E eu conheci ela através da música, né? E a música hoje é nosso ganha-pão. Ela já tinha uma ligação musical também, porque o pai dela, finado seu Riba, o pai dela gostava de cantar. Ele tinha um videokê que ele chamava de Sovaco de Cobra, né? Quem mora em Caxias, Presidente Dutra, que é onde ele viveu, e é mais das antigas, vai saber disso aí. E ele chegava no lugar, ligava o videokê e cantava, né? Então era como se fosse uma banda dele, né? Sim. Então ela já tinha essa ligação. E o irmão de Juliana, meu cunhado, Bruno é um cantor histórico aqui de São Luís, porque ele cantava na banda Sedução, que tinha a época dos Três Amores Gigantes. Bruno é irmão? Bruno, cantor do Sedução, é irmão da Juliana. Então ela já tinha uma vivência musical
completa, assim, não foi aquela coisa assim da família dizer assim, olha, cuidado aí com O o músico, músico, tal, pagodeiro. cuidado com o pagodeiro e tal, porque os piores ela já tinha em casa. Já tinha os exemplos em casa, Então, né? Por que o povo fala isso dos pagodeiros? rapaz, é aquela coisa. A gente não sabe, né? Porque a gente não. Pois é. Tem nem como. Eu perguntei, mas não tem nem como a gente responder. Como eu já estou aí, completei esse ano 15 anos de casado, é sinal de que a nossa teoria está correta. Tá né? correta. E como é que é hoje conciliar o casamento, lógico, com o trabalho? Porque ela Pois tá ao teu lado. Na né? verdade, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem muita divergência profissional, né? Eu sou aquele cara que, embora pareça ser assim, um cara mais racional, mas quando é para ter ideia, a gente tem naturalmente que se emocionar um pouco mais, tem que viajar um pouco, né? Pô, pensei em fazer um projeto assim, assim, assado, aí quando eu vou chegar para ela é aquela razão. Como toda boa administradora financeira, Sim. ela é aquela que assim, tá viajando, isso aí não vai dar Na certo. lata. Poxa, joga um balde de Então, geografia. às vezes, quando dá isso, aí a gente tem que dar uma amenizada, porque a gente tem essas divergências. Que numa empresa, quando as pessoas se encontram só lá na empresa, essa divergência, ok, fica. Mas quando é em casa, quando é casa, né? direto, né, a gente tem que meio que dar uma separada. Olha, a gente se gosta, a gente só está brigando por causa do trabalho. Né? Então, mas essa relação ela é muito. Assim, ela é uma relação fundamental, porque muito do que a gente faz é aquele tiro certo justamente por conta disso aí, né? Eu dou aquela sonhada, ela vem aqui com o pé no chão, e aí quando passa a régua, a gente faz algo que está dentro do nosso limite e que acaba funcionando bem ali, né? Um pouquinho do sonho, um pouquinho da razão. E aí, como disse, né? Ela que cuida de tudo, né? Na parte dos eventos que a gente produz, enquanto eu estou cuidando da parte artística, do que vai tocar, de quem vai cantar com a gente, qual horário e tal, quem vai vir de fora e tal. Lógico, sempre com a opinião dela, né? Mas a parte operacional e limpeza, segurança, o transcorrer ali do evento é tudo com ela. Tudo com ela. E ela sempre teve essa veia, né? Embora seja formada em jornalismo, mas ela quando eu a conheci, ela trabalhava na Oi. Ela era gerente de um posto de venda da Oi lá do São Luís Shopping. Então ela já tem esse tino gerencial, né? E é uma pessoa muito inteligente, né? Então deu tudo certo, né? Foi daí que surgiu esse sonho, os sonhos, que é o Argumento e Amigos, Exatamente. Samba do VH. Isso, que é o mais recente. Que é o mais recente, e o Feijão com Argô, né? Pois é, o Argumento, durante muito tempo, sempre foi uma banda contratada, né? Embora a gente tivesse aquele plano de fazer um evento e tal, mas a gente não se sentia assim maduro o suficiente, né? Nessas conversas lá, sempre o balde de geografia prevalecia, né? Eu já vinha sonhando já de muito tempo, e ela, não. Até que um belo dia, nós concordamos, né? Exatamente. Então, o Feijão com Argu tem 3 anos. É o mais antigo projeto de vocês? Assim... dos que a gente tem feito, é mais antigo. O Argumento já foi promotor do Chinelo de Dedo. Quando ali era o Chinelo de Dedo existiu, lá no Quatraque, o Argumento foi contratado durante algumas semanas, mas os donos da casa, o Leandro, o Tinho, inclusive o Leandro trabalha na Dux. Né? Sim. O Leandro, o Eltinho, também o Diego na época, o Eduardo. Eles contrataram o Argumento algumas semanas, mas aí depois eles me ofereceram para ser sócio deles. Então, os primeiros eventos que eu promovi junto com a minha esposa foram os domingos do Chinelo de Dedo. O Chinelo de Dedo surgiu, a gente promoveu o evento durante mais ou menos um ano, e aí depois, de dezembro desse primeiro ano em diante, o Ivan passou a ser o nosso sócio, né? Havia um evento concorrente do Chinelo de Dedo que o Ivan fazia lá no Botequim do Ivan, ali no Planalto Eventos. E aí o Ivan, em dezembro, ele não deixou de fazer o evento dele. A gente chamou para o evento de Natal do Chinelo de Dedo, teve uma junção de públicos, deu aquele boom, né? E aí o Ivan foi convidado por nós para ser sócio do Chinelo de Dedo conosco. E aí foi uma sociedade que durou anos, né? Todos os domingos, assim. Eu estava até vendo um vídeo essa semana, assim, a gente colocava ali, sei lá, 1000 pessoas. Assim. O que o Pagode do Seu Zé virou depois era mais ou menos o que alguns anos antes
foi o Chinelo de Dedo no Quatrack, né? E aí o Chinelo de Dedo no Quatrack durou até um tempo em que o pagode nem estava mais em alta, né? Dava ali 300, 400 pessoas, mas que era o suficiente para manter ali o evento, e ele durou muito tempo e a casa fechou por uma ordem judicial, porque tinha um abaixo-assinado dos moradores, que o processo foi para a segunda instância, até que saiu a decisão definitiva e mandou fechar, né? Inclusive é uma decisão inédita, né? Que geralmente não se fecha assim, mas é outro tema. Pois é, para outro podcast. Aí, quando tiver o outro podcast, a gente fala. Aí, esses foram os primeiros eventos que a gente promoveu. Depois, quando surgiu o pagode do Seu Zé, embora muita gente achasse que a gente tinha alguma sociedade, mas não tínhamos. Não tinha. O evento era de Paulo Siqueira da Guardian, que é muito amigo nosso. Então a gente contribuiu muito para o evento, o próprio nome, Pagode Seu Zé, fui eu que sugeri, né? E a gente batia muita bola nisso, a gente recebia um valor que, enfim, compensava para a gente, por conta desse, vamos dizer assim, dessa contribuição a mais, mas o evento sempre foi dele, a gente nunca nem teve nenhuma participação de sociedade. E aí era um evento semanal, também para mais de 1.000 pessoas. E aí depois que o Pagode Seu Zé acabou, é que já foi um pouco mais para cá, foi que a gente começou a ter achar que poderia promover eventos novamente, né? E aí de 3 anos para cá tem o Feijão com Argu, né? Que é fruto dessa amizade que eu tenho com o Luziano do Feijoada Completa. O evento, graças a Deus, está indo muito bem. E já há 3 anos, né? Ainda não chegou na saturação do mercado, que chega para todo mundo. Paralelo a isso, nós criamos o Argumento e Amigos, que é uma roda de samba que a gente canta só pagode dos anos 90, no máximo até os anos 2000, que a gente também faz uns especiais. Belo, Sorriso Maroto, Exalta, a gente fez agora 50 músicas do Exalta, fizemos 35 do Sorriso, mais 35 do Belo, que inclusive a gente vai gravar, em julho a gente vai gravar. Em primeira mão até. Olha aí, a primeira mão, peraí, ó, esse corte, presta atenção. Tá vindo aí, Argumento e Amigos. Mês de julho, Argumento e Amigos, gravação pro YouTube, 35 músicas do Belo, 35 músicas do Sorriso Maroto, mas na verdade isso é o mínimo, a gente faz mais. Faz mais, né? A gente vai gravar, então todo mundo aí fica ligado que a gente vai nos próximos dias divulgar a data. E o local é lá no Seu Boteco, né? Muita gente fala, porque é pequeno, não sei o quê, mas é lá. É lá mesmo. Gostoso, o importante é o clima. Exatamente. Aquele clima ali é bom demais. Então, ó, corte, viu, produção? Corte, esse corte aí vai render bastante. Aí. Pois é, e aí mais recentemente, agora desse semestre mesmo para cá, nós criamos o Samba de VH, que é um evento desassociado do Argumento, embora quando a banda não tem um compromisso ali no mesmo dia, que dependa de mim, os meninos vêm fazer também parte da banda. Mas lá eu chamo o Romulo, chamo o Dinho, chamo os meninos mais novos, o Anderson já teve uma, o Robert já teve outra. Eu chamo ali amigos pra gente cantar também só coisas lá do passado. Mas lá eu gosto de fazer lá do B, do Pagode 90, e músicas de MPB que combinam com samba, como o Romulo faz muito brilhantemente e tal, que é o público para essa idade aqui também, sabe? Cabelinho branco. Muita gente que já é casado, muitos casais, inclusive que o Argumento já tocou no casamento, assim, nessa última década, mas que já tem um perfil, tipo eu, quando não estou trabalhando, né? Gosto de ficar aqui sentado, ou pedir aqui um petisco, uma coisa tal. Tem gente que gosta de ficar mais perto ali da banda, mas tem gente que gosta de ficar mais longe. E aí a gente encontrou lá na Mona Lisa Cervejaria um espaço ideal para isso, e todas as vezes que a gente fez o Samba de VH foi quase sempre esgotado, assim. Quando eu digo quase é porque a gente limita assim o espaço, né? O espaço às vezes até ele comporta mais pessoas, mas para manter o serviço que ela oferece, quando chega a determinado ponto a gente esgota, né? E as edições né? Foram todas assim. Foram todas assim. E é muito legal, porque a gente começa a cantar músicas, sabe, assim, catinguelê, tipo... Você não sabe, mas eu te procuro há muitos sonhos. Coisa que a gente não acredita por aí, né? E aí, de repente, tu escuta uma galera cantando, porque, tipo, não rola por aí, porque é aquele cara da mesma idade aqui, é o noventista, né, chamado. Estão cantando essas músicas, tipo, eu tava lembrando agora que é o bom da internet de agora, que a gente tava falando aqui no off, né, do YouTube, muita coisa e tal. A galera cantando a música do Altair Veloso, que o Exalta gravou, que é o Picara de Abelha. Picara de Abelha, essa música. Peço amor e você franze as sobrancelhas, peço um sorriso e aí você chora. Tô pedindo mel, vem picada de abelha.
Ou você me ama ou eu vou embora. Você tá deixando a sua metade. E como um cigano ao sabor do vento, o meu corpo queima em febre de saudade. Mas um dia sem amor eu não aguento. Essa daí é Aí, sensacional. essas aí a gente faz lá, essas Faz também, né? diferentaças assim a gente faz lá e tal. E aí meio que cativou o público, né? Tem muita gente que vou encontrar, vou no salão, vou em algum lugar, pô, eu tô sacando lá o teu samba, vou aparecer lá a qualquer hora, e o cara vai, né? O cara vai. E, É isso inclusive, eu aí. tô na falta, né? Pois é, eu Já te vários dizer. amigos já disseram: Jota, você precisa ir no samba de VH. Você mesmo também já falou isso pra mim, Sim, sim. precisa ir. Mas eu já fui uma vez lá e já tava esgotado. Ah, pô, isso porque tu não falou comigo, que a Aí, gente. não, sério mesmo, eu dei uma passada e digo: não, vou encostar. Quando eu gostei, já tá o limite e tal. Eu digo: porra, tá um sucesso então. Então Pois, deixa eu ir, foi pô, mais pois pra é, frente. testemunha disso aí que a gente faz. Sim, Que é sim. para manter mesmo o nível do serviço Aham, lá. aham. Para não demorar muito a chegar a bebida, para não demorar e É tal. aquele Mas API aí tu ali. me dá um oi aí, meia hora antes que a gente organiza. Não, beleza, beleza. Produção, tem muito tempo aí na produção? Eu me perdi no horário. 5 minutos? Passa rápido, né, cara? Foi, foi só 10 minutos que foi liberado pra mim hoje, Não bro. é, cara? Sério mesmo? Não, não, mas é isso mesmo. Nossa senhora. Não, tá tranquilo. Fazer Não, que tem nem que... na época do Jonathan Jardel, o sertanejo na litorânea, bora fazer uma vaquinha e pagar mais Vou uma hora. bater mais uma hora. Rapaz, a gente tava falando ainda há pouco aqui a questão do acabado. Aí muita É, gente pergunta, o que é isso? O que é que tu rapaz, acabado? tô acabado é o seguinte, inclusive no podcast que eu apresento, que vez por outra eu consigo gravar, que é o de Sambas Maranhenses, quando eu entrevistei Marcelo Bala de Sambacema, ele falou essa história. Falou essa história, Marcelo né? Bala, que tem muito mais cabelos brancos do que esses aqui, somado com esse aí, foi uma época com o Sambacema fazer um show em Bacabal, né? E aí ele chegou ali, tava na recepção do hotel ali fazendo check-in. E aí, olha aí, ó. Ô, Balinha! Ó, deixa eu mostrar aqui pra galera. Marcelo Bala. Ó, aí, ó, o homem, Ele ó. pediu para eu contar a história do acabado. Eu vou falar agora aqui, tô contando agora. Ô, meu irmão, deixa eu falar pra você, estamos com um novo projeto, estamos gravando aqui, na resenha com o Jotinha, o meu primeiro convidado, e eu quero você aqui também um dia com a gente, hein? Você sabe que você mora no meu coração. Agora, eu liguei para pedir autorização para contar a história do acabado. O Vitor Hugo pode contar? Então tá bom, meu irmão. Beijo, viu? Valeu. Valeu, valeu. Aí É uma figura, esse viu? cidadão aí tava na recepção do hotel, o cara chegou, aí ficou olhando assim para ele. E aí falou: Bala? Aí sou eu. O cara chegou: rapaz, eu te contratei aqui para tocar aqui em Bacabal, 15 anos atrás e tal. Tá me conhecendo não? Bala, rapaz, eu não sou bom assim, fisionomia, eu não tô lembrado de ti não. Aí ele: pá, Marcelo, mas eu tô te olhando assim, pá, tá. Cara, é uma história muito doida, cara. Então, agora tu imagina a cara de Marcelo Bala olhando pra esse rapaz. Ele: porra, cara, tu vai me derrubar mesmo aqui. Eu vim aqui na maior animação para fazer esse show. Ainda teve uma outra, rapaz. É para ter muita história de Marcelo Bala. Aí uma vez a gente foi tocar aqui numa edição que teve do Samba do Pinto, de Mário Júnior, numa casa aqui perto da litorânea, aí teve o Samba Cema, depois o Argumento, né? Aí ele tocou e tal, quando passou um tempo o Argumento já tava tocando, ele me chamou para contar. Rapaz, eu tava ali, terminei de tocar, chegou a menina me chamando assim. A menina novinha me chamou, eu cheguei para ele assim: porra, o velhinho, pelo menos a juventude tá conhecendo o velhinho. Aí ela achou: vem aqui, mamãe quer falar contigo. Ele pensando que era. Porra, tô novão. Vem aqui, Marcelo, a mamãe quer falar contigo. Marcelo também tem muita história, cara. Marcelo ali tem história. Marcelo ali é meu vizinho ali, né? Ali na metrópole onde a gente mora. Eu não posso falar, porque senão, né? Os cobradores podem ir atrás. Mas assim, é cada história, cara. O Marcelo, eu lembro. O Marcelo tinha um Fiat Palio. Tinha um sonzão atrás desse. Aí ele chegava no conjunto, rapaz, com esse som. Eu lembro muito bem daquela música Dormir na Praça,
acho que foi o quê? 2000 a 2001 que ela foi por aí. Que eles até tocaram, eu lembro que eles tocaram na Expoema e ele cantava essa música. Ele pegava o microfone e ele ia pra cantar essa música. Rapaz, ele fazia gatimonha. Tem coisa que não... Ele botava cueca. Mas é... Ele botava a cueca na bunda, começava a andar dentro do conjunto assim, rapaz, é loucura. Quando eu morava em Santo Inês, eu ia pro show de Samba Selma, trouxe Samba Selma, ia não só o Samba Selma, como Futuro do Samba, Que Samba. Quando ia pra Santo Inês, eu ia pro show lá na época lá que eu só tocava com balde, lá, eu ia, era obrigatoriedade, né, quando a gente... E por isso que quando a gente vai tocar, às vezes o argumento vai tocar no interior, que vai a galera de grupo, assim, eu lembro muito, me coloco muito no lugar da galera, né. Então... eu ia assistir os shows. Rapaz, já fui várias vezes show do Samba Selma na Bruts, lá em Santo Inês. Rapaz, ela tá no meio do show, Marcelo Bala sobe em cima do sub da caixa e vai baixando a calça. Tu pensa assim, não, ele vai só fazer que vai, ele vai tirar. Ele faz mesmo, mano. Eu digo, rapaz, esse cara é louco. É um maluco, cara. E tá aí, né? Tocando até hoje. Tá aí, Samba Selma. A gente fez participação no aniversário do Samba Selma. Nesse último agora, Daniel e Ney foram. No penúltimo eu fui junto com eles. Mas é isso, cara. É a história. Samba Selma é importantíssimo inclusive para o movimento 90. Vários dos maiores músicos do Maranhão, que eu falei dos meninos aqui do argumento, referente aos anos 90, era a galera que passou pelo Samba Selma, né? Os caras lá, Luciano, JF, Valber, Israel Dantas, que tocou com artistas nacionalmente falando, assim, que reside em São Luís, toca também aí na vertente dele, mas também fez parte do Samba Selma. Foi um celeiro dos grandes músicos a serviço do pagode, assim. Então é o maior respeito que eu tenho por eles. E eu tenho certeza que todo mundo tem o maior respeito por vocês. É isso. Irmão, aí. Muito obrigado. Eu ainda tinha assunto para tocar aqui, viu? Mas foi muito rápido. Isso é bom. Isso é bom porque prova que rende muito. Fica um gostinho, quero mais. Quem sabe daqui a um tempo a gente não se encontra de novo, né? Estamos aqui sempre à disposição, meu irmão. O maior prazer falar contigo, como eu disse, né? Tu és desse movimento, né? Nessa geração de agora, assim, as pessoas que comunicam pro samba e pagode, sem dúvida você é o principal expoente, assim, na minha opinião. Quando a gente fala lá dos mais cabeça branca ainda, eu falo sempre da voz do Ricardo Bati, da história dele, mas para essa geração agora. E você, Bati até um cara que veio de conhecer o samba porque teve contato com o samba na rádio, né? Você não, você já cresceu com isso. Exatamente. Né? Então você já conhece assim as coisas mais específicas do samba. Então eu fico mais orgulhoso quando eu vejo um artista desse que vem de fora, quando vai ter cobertura aí para a prefeitura, para o estado, que eu digo, pô, que bom que o cara vai ouvir perguntas de nível, né? Não vai ser aquela coisa assim do senso comum, né? E aí quando eu escuto a entrevista falando com o Thier, com a galera do Benzadeus e tal, eu digo, porra, é isso. O cara vai sair falando bem daqui. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tô falando no Thier, rapidinho, produção, falando no Thier. Inclusive ele falou comigo essa semana, de quando ele tiver aqui, ele vai estar aqui em agosto. Ele disse que quer pra gente bater um papo e tal. Na entrevista que eu fiz com ele, ele até salientou. Ele disse, pô, cara, muito obrigado pelo que você faz. Fomenta o meu nome aqui em São Luís, fomenta e tal. E eu tive que manter, né? Porque o cara, eu sou, tô ali como apresentador, né? Entrevistador. Mas eu sou um cara que curte o gênero, né? Eu vou pra ouvir mesmo, pra ver o que os caras estão fazendo mesmo. Aí quando o cara tocou no meu nome, né? Ele falou isso, porra, aquilo me deu uma... Ele tem essa acessibilidade, né? Tem. Ele tem essa, não é aquela coisa por falar. Ele sabe, a gente sabe quem é quem também. No contato, que aí no próximo podcast a gente fala, que eu tive com o Tiaguinho também, do encontro que a gente teve antes, lá em São Paulo, e aqui também antes da tardezinha. Foi isso, assim, muito dele perceber isso, né? Entreguei uma coisa para ele que ele entrou na tardezinha aqui falando das comunidades quilombolas do Maranhão e tal. Isso não foi uma coisa, isso estava no meio de um texto que eu passei para ele, ou seja, no camarim, pô, entre o camarim e a subida no palco, ele leu, pô. Ou seja, não foi aquela coisa que ele pegou e entregou aqui, ó. Entendeu? Ou seja, eu digo, pô, me arrepiei inteiro, tô até arrepiado agora, né? Sim. O principal expoente do que a gente faz, assim, do nosso gênero. Ter esse nível de humildade, assim, pegou, ele leu, falei pra minha esposa, pô, ele leu o que tava lá no meio do texto, pô, entendeu? Isso aí. Aí subiu no palco, entendeu? Falou o nome do argumento. Chegou e falou e tal. E falei pros meninos da banda até, ó, que isso representa bem o que é o argumento. Ele não falou Vitor Hugo, né? Talvez tu chegar pra ele hoje, ele não vai saber nem meu nome, assim. Mas argumento ele vai saber, entendeu? Então, é sinal de que é um grupo, não sou eu, é um grupo.
E é isso. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra por aí. Um abraço a todo mundo aí. A voz até voltou. Tá vendo? Pessoal, estamos aqui finalizando mais um bate-papo, nosso primeiro, na verdade. Tá vindo muita novidade por aí. Quero muito que vocês compartilhem o vídeo, os cortes que a gente vai fazer, que vocês se inscrevam no canal, porque tem muita novidade. Segue o JA no Instagram, segue o Argumento também, porque tem muita novidade aí nesse ano, né? Muita coisa boa tá vindo por aí. Tudo isso em nome de Motochef Maranhão. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.